Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês agora. Primeiro, daqui a pouco estaremos colocando mais um programa no ar e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar essa exibição aqui no nosso canal. Segundo recadinho, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe as notificações dos lançamentos dos nossos programas, valorizando ainda mais toda a programação do Vale do São Francisco para o mundo e trazendo para você também as informações do mundo para o Vale do São Francisco. E o terceiro recadinho também muito importante é que a gente tem que valorizar os anunciantes dos programas do Cartaz da Cidade. Sem eles, nós não teríamos condições de estar juntando as informações necessárias para levar até vocês. Então, todas as propagandas que nós colocamos aqui antes dos nossos programas, durante e depois dos programas, são para valorizar a esse grupo de empreendedores, a esse grupo de pessoas que realmente valorizam o que é aqui da região. É por isso que todos os anunciantes são anunciantes locais. Nós não temos propagandas de outros ambientes que não seja aqui do Vale do São Francisco, até para poder mostrar ao mundo que esses empresários confiam e acreditam realmente no trabalho do Cartaz da Cidade. Por isso, nós somos muito gratos a todos eles. Então, a partir de agora, fique ligado, porque estaremos exibindo mais um dos programas do Cartaz da Cidade. Forte abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote, e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vale em Cartaz, o nosso programa Vale em Cartaz, que traz aí novidades, notícias sobre economia, sobre meio ambiente, sobre turismo, sobre lazer. E hoje nós vamos falar sobre os planos municipais de saneamento de Juazeiro e Petrolina. Nós tivemos a informação que no dia 16 de setembro, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco elegeu sua nova diretoria. Mais de 120 membros aí, entre presidente, vice-presidente, secretários e suplentes de todas essas funções. O comitê ele elegeu para um mandato de 4 anos, entre 2021 e 2025, e os novos membros terão aí como desafio dar continuidade à revitalização do Rio São Francisco por meio de ações sustentáveis. E para que isso aconteça, nós teremos a contribuição dos municípios aí que compõem esse comitê. Nós tentamos, inclusive, conversar com alguns membros aí da nova diretoria, mas até a gravação desse programa não foi possível, essa entrevista, mas nós tivemos a informação aí de que o comitê está com novas ações aí para essa nova gestão. E hoje eu trago aqui como nosso convidado Renato Brandão, nosso vereador aí, vereador de mandato aqui em Juazeiro, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre os planos, né, o Plano Municipal de Saneamento de Juazeiro, principalmente, que tem algumas metas que foram alcançadas a curto prazo, né? O plano ele tem curto, médio e longo prazo para ser alcançado, e essas metas aí, algumas já foram cumpridas, e isso é uma boa notícia, tanto para a nossa área de meio ambiente, como saúde, né, qualidade de vida para a população. Renato, seja bem-vindo ao Vale em Cartaz, é um prazer recebê-lo aqui. E pode falar com o nosso público aí, se apresentar. Olá, Iana. Muito obrigado por estar participando do programa Vale em Cartaz. Espero contribuir e somar com as informações que forem apresentadas. E, claro, enquanto edil na cidade de Juazeiro,
que a gente possa também trazer alguma sugestão ou até mesmo levar para a gestão pública e para a Câmara de Vereadores ações concretas para o desenvolvimento do nosso município. Isso, e o governo federal também, Renato, lançou aí em dezembro de 2020 o programa de revitalização de bacias hidrográficas, que vai ser coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o programa Águas Brasileiras. Também mais uma iniciativa, mais uma ação, essa do governo federal, para a revitalização aí da nossa bacia, do nosso Rio São Francisco, que é o maior rio, né, do nosso país. E nós fomos conversar com a Wanda Rosado, ela é engenheira de obras do SAI, de projetos e obras. Ela veio aí, nos detalhou como é que estão as metas, como é que elas estão sendo cumpridas, qual a porcentagem dessas metas no plano municipal que já foram cumpridas. E a conversa foi bastante proveitosa. A Wanda detalhou bastante aí todos os dados, as estações elevatórias, a revitalização, o aumento, a ampliação da nossa estação de tratamento de esgoto. E vamos acompanhar esse bate-papo aí com a Wanda. Eu quero informar que o Plano Municipal de Saneamento ele foi elaborado em maio de 2017 e foi aprovado em dezembro de 2017. Esse Plano Municipal de Saneamento engloba as áreas de sistema de esgotamento sanitário, tudo que é saneamento, abastecimento de água, resíduos sólidos, drenagem urbana e também uma área de educação e socialização ambiental. O plano nasceu em 2017 e ele tem uma revisão a cada 5 anos. Na verdade, o plano é elaborado para 20 anos, onde você tem as ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sendo que curto prazo é até 5 anos, médio prazo até 10 e de 15 a 20 anos seria a longo prazo. Então, a revisão elaborada a cada 5 anos é para, de fato, a gente instituir a prioridade 1, que é curto prazo, onde a gente vai fazer a revisão para ver quais foram as ações efetivamente realizadas e aí excluir do plano e continuar a gerar uma nova relação para o plano seguinte, que seria agora para 2022, né? Observando as questões de saneamento, com relação ao esgotamento sanitário, eu devo dizer que dentro das ações, prioridade 1, que é a curto prazo, que é dentro de 5 anos, o SAAI elaborou, digamos assim, se eu for fazer uma média, eu acredito que em torno de 40% nós conseguimos avançar dentro das ações efetivas, né? Com relação à reformulação da unidade de tratamento do Tabuleiro, houve nesse ano já ela foi feita ano passado, 2016, 2017, com finalização, acredito que 2019, foi feita uma ampliação da estação de tratamento do Tabuleiro, que é a única estação de tratamento de Juazeiro, onde ela recebe a contribuição todinha do sistema das redes coletoras, que, se vocês imaginarem, a área urbana de Juazeiro equivale a 36 km². Então, nós temos hoje, essa estação já é antiga, do governo passado, acho que desde 94 ela foi instituída, e agora, nos últimos 4 anos, ela teve essa ampliação, né? Porque os esgotos vão crescendo com a medida do tempo. E quando foi esse ano, no início de nossa gestão, a gente observou que precisava de uma revitalização. Ou seja, não houve uma ampliação, mas a gente fez uma revitalização, não somente, digamos assim, um salão de beleza, não é somente limpeza de vegetação, nada disso. A gente fez toda uma reestruturação hidráulica para poder aumentar isso. Não foi nem questão de manutenção, a gente observou que a parte hidráulica não estava atendendo, de fato, ao projeto que tinha sido elaborado. Então, a gente refez, implantou tubulações novas na ordem de diâmetro de 500 milímetros, né? A gente foram 2, 3 meses, basicamente, de obra para revitalização, e hoje a estação está funcionando a contento. A gente está tendo alguns problemas de lançamento de indústrias, né? A gente veio observando, já comunicamos ao INEMA, porque nós não podemos autuar, e sim o INEMA, daí a gente comunica ao INEMA, e o INEMA já está investigando, a gente já tem alguns pontos que a gente sabe que está tendo lançamento de indústria, que não pode, e a gente prejudica a nossa eficiência. Existe ainda lançamento de esgoto no rio, ou tudo
tudo que deságua no rio já é tratado? Como é que está essa questão desse esgoto aí que vai para o rio? Veja bem, o que acontece? Em momento algum, é difícil a gente ter 100% de coleta e tratamento de esgoto. Hoje, Juazeiro, pelo número de ligações existentes de esgoto em relação ao número existente de água, a gente tem uma cobertura de 80%, em média. Juazeiro hoje conta com 69 mil ligações de água e nós temos 58 mil ligações de esgoto. Então, nós temos hoje, se a gente olhar no mapa da cidade, a gente tem aproximadamente 5 bairros que ainda não tem realmente nenhum sistema de esgotamento sanitário, ou seja, não tem rede coletora que siga até a estação de tratamento. Com relação à reformulação da unidade de tratamento, de fato ela existiu e nós estamos lá a contento, com alguns probleminhas de lançamento industrial nas redes que o INEMA vai nos ajudar. Com relação às estações, tem aqui também acompanhar a conclusão das obras de ampliação. Realmente, ano passado, teve as obras da implantação do PAC, né, tanto rede coletora como estações elevatórias. Hoje, nós temos em Juazeiro, funcionando, 50 estações elevatórias de esgoto. Eu gostaria de fazer esse pedido que a população também ajudasse na manutenção dos equipamentos de infraestrutura urbana. Porque a gente toda hora está tirando pneu, vasilhame de garrafas PETs, roupas íntimas de dentro das redes coletoras. Então, sempre a gente tem entupimento, mas eu acho que a população poderia nos ajudar, além de não somente exigir. Ela tem que ter o direito, mas ela também tem que ter o dever de tomar de conta daquilo que pertence, né? Nós temos as estações elevatórias. Teve semana passada, nós tivemos um comunicado de furto nas estações elevatórias. Então, a própria comunidade está depredando seu patrimônio. Então, nós tivemos furto em 2 estações elevatórias novas do PAC, onde eles roubaram o conjunto motor, o motor, não é a bomba, mas o motor, e levaram os cabos, os fios. Entendeu? Então, isso eu paro 2, 3 bairros quando acontece um problema dele. Eu fico recebendo contribuição de esgoto e não tenho como levar, porque a gente está sem o conjunto motobomba. Entendeu? Então, é difícil a gente trabalhar, a gente lida, sistema de abastecimento de água e esgoto, manutenção e operação, é problema diário. Então, a gente já vive anestesiado, sabendo que todo dia a gente tem problema, mas a gente tem que estar aqui para tentar resolver. E a gente está fazendo dessa maneira. Então, o que eu tenho a dizer, assim, com relação às estações elevatórias, a gente vem mantendo, nós temos equipes diárias circulando, rodando todas essas estações elevatórias. Então, isso fazia parte do programa, nós estamos atendendo. Reforma das estações elevatórias com construção de abrigo. Todas as estações elevatórias, nem todas há a possibilidade de a gente fazer abrigo. Existem estações elevatórias que são no meio da rua. Porque o ponto mais baixo, inclusive, é uma via pública e pode ter. Ali, o Expedito Nascimento, se você conhece, indo para o loteamento country, nós temos estação elevatória no meio da rua. Estou dando um exemplo esse porque é uma estação nova, é uma estação grande, mas é no meio da rua. E a gente tem manutenção diária. Então, nós temos equipes que circulam diariamente com eletricistas, eletromecânicos e caminhões hidrojateadores e caminhões RUTS. O RUTS é o caminhão vacal, onde ele succiona os poços das estações elevatórias, porque acumula muita areia. Então, com relação à manutenção, nós estamos realizando diariamente. É porque quando a gente começa numa que chega, antes de chegar dela de volta, a gente já está com problema novamente, né? Não que a equipe seja mal dimensionada, é porque, de fato, é um trabalho árduo e diário. É como uma casa, realmente, que precisa limpeza diária, cozinha. É a mesma coisa. É isso, Renato. Como nós vimos aí a fala da Wanda Rosado, falando sobre o Plano Municipal, né, de Saneamento de Juazeiro, que foi aprovado em dezembro de 2017 e que trata aí dessas ações, desse conjunto de metas a curto, médio e longo prazo, de saneamento, abastecimento, resíduos sólidos. E esse é um assunto em Juazeiro que sempre foi discutido, as pessoas, a população sempre questionou, alguns órgãos sempre chamaram a atenção. E a Wanda deixou bem claro aí que para uma cidade da idade de Juazeiro, né, para o tamanho de Juazeiro, o crescimento, nós até que estamos num cenário positivo dentro do saneamento e abastecimento.
Eu queria que você colocasse aí suas impressões sobre a fala da Wanda e a sua experiência agora nessa caminhada aí, né, entre os órgãos, entre as secretarias, como representante aí do povo. Enfim, obrigado, Diana. Veja só, Juazeiro, ela é uma cidade de 143 anos, com uma boa parte da sua infraestrutura de saneamento já bastante implementada. Mas, conforme ela bem colocou, nós temos o quê? 69 mil ligações de água e 58 mil de esgoto. Ou seja, ainda estamos bem abaixo a questão do esgotamento sanitário na nossa cidade. Sem falar que ainda temos 5 bairros que ainda não foram contemplados, né? É o que a gente sempre fala. As coisas elas acabam ficando intrinsecamente ligadas. Quando a gente trabalha e fala com relação também ao plano diretor urbano da cidade de Juazeiro, o saneamento está dentro. Então, Juazeiro, ele precisa de fato agora concluir ou dar andamento à execução do plano diretor, até para saber como é que vai ser o desenvolvimento do saneamento da cidade. Quando você tem uma cidade crescendo de forma desordenada em direção à foz do rio, você já imagina os problemas futuros que vão começar a acarretar e a ter. Você vê ela falando da questão da indústria, né? Nós estamos vendo algumas empresas jogando o material, os dejetos, de forma in natura, nos canais que acabam descendo diretamente para os rios. Então, precisa sim ter essa maior fiscalização do INEMA, junto com o trabalho que já vem tendo o SAI, até porque essa bacia que é contemplada, que nos contempla, no caso que é a bacia do São Francisco, cabe a nós, enquanto moradores aqui da cidade de Juazeiro, manter, fiscalizar e fazer com que também os nossos dejetos sejam tratados para que cheguem nas outras comunidades ribeirinhas que estão abaixo de nós de forma limpa. Imagine você chegar, jogar todos os dejetos, todos os esgotos na cidade de Juazeiro e na cidade vizinha de Curaçá, qual vai ser a qualidade da água. Então, nós, enquanto munícipes, devemos ter essa responsabilidade ambiental de fazer com que o nosso esgoto seja tratado. Não só usar água, mas usar água com responsabilidade. Exato. Então, o trabalho da bacia, do comitê, é nesse sentido. É de saneamento, é do trabalho dos resíduos sólidos. Juazeiro precisa também dar andamento, dar maior celeridade a essa questão dos resíduos sólidos. Tivemos uma discussão recentemente na Câmara, tratando sobre essa matéria, e, claro, precisamos levar isso mais adiante. Teve a participação, inclusive, do SAI, da SEMAURB e de outras secretarias, mas precisamos avançar. Com relação ao plano diretor, que você falou que essa questão do saneamento e do esgotamento está inserido nesse plano diretor. O que falta para a gente avançar aí no plano diretor do município? Olha, existem alguns requisitos. Um deles é o cadastro multifinalitário, que é um estudo que é feito na cidade, com drones, com cadastros, um levantamento geral para que se possa ter uma noção, um raio-x do município, né? Você, com esse tipo de cadastro, você vai ter um trabalho de cadastro, de IPTU, você vai ter o trabalho com relação à questão da quantidade de ligações que tem também de água na cidade. Você tem um mapeamento. Um mapeamento geral. Sócio-demográfico, é isso? De todo social? Na realidade, a gente chama multifinalitário porque ele atende a todas as secretarias que vão precisar fazer levantamento desse cadastro. Então, é uma coisa que vem dar esse suporte para que tanto o plano diretor como também a própria regularização fundiária, que é outro tema que também está inserido, porque acaba afetando o saneamento, os resíduos sólidos, a drenagem do município. Juazeiro precisa fazer um estudo, e aí é um estudo bem amplo, e o SAI ele é pertinente nesse tema, da questão da macro e micro drenagem da nossa cidade. Para onde é que drena essa água? Quantos riachos Juazeiro abarca? Qual é a problemática de cada riacho com relação ao crescimento da cidade? Nós sabemos que o crescimento de Juazeiro ele é afetado em virtude da sua hidrografia. Tem bairros que não eram nem para existir, que são verdadeiros piscinões. Então, a gente, enquanto gestor, enquanto fiscal, enquanto vereador, a gente precisa estar concatenado com esses órgãos, trabalhando e levando as sugestões para que, de fato, a cidade venha a ter um crescimento correto e que não venha acarretar em problemas futuros. É verdade. E ela falou também sobre essas questões que você citou também, do lançamento dos dejetos das indústrias no Rio, que o INEMA está investigando essa questão. Isso também, você acredita que isso também está incluso no esgotamento, que ainda não é o ideal, ou as indústrias que deveriam
elas deveriam liderar isso, ou seja, a indústria ela se instala e ela é responsável por criar esse sistema de esgotamento para entrar no sistema do município de maneira correta. Na realidade, eu acho que tem que haver uma sincronia de ações. O poder público ele tem que fiscalizar, porque se deixar muito à vontade, ou do empresário, ou até mesmo do particular, a coisa não vai fluir. Então, nós precisamos fiscalizar, dar a regra para que ela seja cumprida. Porque se deixar muito à vontade, nós sabemos o que vai acontecer, né? Nada vai ser feito. É verdade. E ela falou também sobre a questão do paisagismo, do termo de compromisso, né, de ajuste, o termo de ajuste de conduta, o TAC, com a Agrovale, aí para o paisagismo nas estações de tratamento, nas elevatórias, que é uma boa notícia, né, já que é uma empresa privada que está colaborando, né, com o município, segundo ela, é uma contrapartida. Foi uma notícia aí que também me chamou a atenção, porque se as estações elas já têm essa função de receber o esgotamento, né, já não é uma cena, vamos dizer assim, muito interessante, mas imagine isso com o paisagismo e com a nossa vegetação nativa da Caatinga, os ipês. Eu achei a ideia assim, fantástica, mas ela também falou sobre as comunidades que estão depredando o patrimônio. A gente sabe que já foram encontrados aí dentro de redes de coletoras de esgoto sofás, dentro dos canais, sofás, troncos, né? E você, como fiscalizador aí, representante do povo, o que você diria aí para os munícipes com relação a esse cuidado com o nosso patrimônio? A gente precisa ter uma educação socioambiental. Juazeiro é uma cidade que, em algumas localidades, em virtude do crescimento desordenado, existem algumas comunidades que precisam passar por esse tipo de educação. Recentemente, fugindo só um pouco do tema, nós tivemos um problema naquela região do Tabuleiro, do João Garden para o Tabuleiro, onde estavam ocorrendo roubos furtos de fios, de cabos, Sim, de ela cobre. cita também que nas bombas, nas elevatórias, foram roubados fios, motores. Isso, então, isso é um total desrespeito ao serviço, às pessoas que dependem desse tipo de ação, né? Precisamos ter uma maior fiscalização efetiva disso, mas isso também passa por uma campanha de educação, né? De convivência, de urbanidade. As pessoas precisam ter essa noção do prejuízo que vai ser causado havendo esse tipo de ação. Há alguns anos atrás foi feita uma intervenção na Oscar Ribeiro e eu conversei com o engenheiro civil na época, que foi Jairo Oliveira, que foi uma das pessoas que executou essa obra. Encontraram um sofá, né, dentro do canal. Parece até mentira. Encontraram sofá, pneus, coisas absurdas, né, coisas que não deveriam estar ali. Mas isso é por conta as pessoas precisam ter uma educação ambiental, do descarte do lixo, dos rejeitos, né? Saber onde até realmente... mesmo o pertencimento, né? Aquele sentimento de pertencimento com o município, com o patrimônio, com a sua cidade. Isso, a gente precisa ter esse entendimento de que a nossa cidade, para ela ter uma melhor qualidade de vida, para que ela se torne agradável, depende muito das ações que efetivamos ou que realizamos no descarte dos nossos dejetos, do nosso lixo. É verdade. Nós também conversamos com o Vânia, nós demos seguimento à conversa sobre o saneamento, sobre as ações que estão sendo implementadas. Ela comentou, inclusive, algumas ações em Pinhões. A gente vai acompanhar. E, logo em seguida, ela falou sobre outra parte do Plano Municipal de Saneamento, que é o abastecimento de água, né? Como é que está esse abastecimento, como é que está as ações e as obras em torno disso aqui em Juazeiro. Nós vamos acompanhar agora. Nós temos aqui também a solicitação, a prioridade 1, que seria a realização e construção de um laboratório para a análise dos efluentes das estações. Nós hoje, estou diante aqui de nossa técnica Thaís, que coordena mensalmente, o Senai faz a monitoração das estações elevatórias de tratamento de esgoto, do AET São Geraldo. Então, ela tem todos esses relatórios que são mensais, né? Todo mês temos a coleta para saber se o efluente, ou seja, a saída da estação da lagoa de tratamento, está dentro das normas do Ministério da Saúde. A gente vem avançando, estamos com eficiência muito boa, na ordem de 80%, sendo que esse mês já houve uma queda por conta desse lançamento industrial. A proposta também é da elaboração de um laboratório. A gente, por enquanto, foi feito, Thaís me informou,
que foi feito um levantamento de toda a vidraria e todo o equipamento para a gente montar esse laboratório, que hoje o SAAI não tem um laboratório de esgoto, nós temos apenas o laboratório da água, mas o de esgoto tem que ser em outro ambiente, não pode ser dentro da estação de tratamento. A gente já tem uma área disponível, no entanto, ficou somente em projeto. Mas a gente vai tentar também, de certa forma, tentar realizar, porque a gente deixa de ter o Senai, na hora de um problema desse, onde a gente tem um lançamento químico, a gente consegue capturar essa amostra e levar para o nosso laboratório, entendeu? É importante para a gente. Com relação à sede, de fato, nós temos apenas 5 bairros, ou 6 no mais, que ainda não possuem rede coletora, mas nós estamos avançando. Nós vamos agora começar a elaborar o projeto. Ontem mesmo esteve a equipe da Associação dos Moradores do bairro Antônio Guilhermino. Eles foi realizado até o ano passado, foi elaborado e executado a Bacia 1 do Antônio Guilhermino. Então, a gente já vai começar essa semana que vem a elaboração da rede coletora de esgoto do bairro Antônio Guilhermino, a bacia complementar, que seria a Bacia 2. Então, estamos aí no projeto. Com relação nós temos também a topografia que está sendo elaborada no bairro que não tem esgoto, que é o Sol Nascente. Nós estamos ainda com a equipe de topografia. Em seguida, nós vamos partir para a elaboração de projeto. Sendo o projeto, o que é que acontece? Aí nós vamos, a diretoria, juntamente com a gestora municipal, a prefeita Suzana e nossa diretora-presidente Josilene, eles vão daí sequenciar um projeto elaborado para os órgãos de financiamento. Temos também no interior, fizemos agora o levantamento de Piões, que é um distrito, inclusive ele está elencado também no Plano Municipal de Saneamento para finalização, melhoria e coleta e tratamento, dos esgotos de Piões. Nós finalizamos semana passada o levantamento topográfico. Próxima semana a gente também vai entrar com a elaboração de projeto de Piões, onde vai ter uma parceria. Então foi feito isso em junho, nós fizemos uma visita técnica, foi uma comitiva grande, de técnicos, e ficou sob minha responsabilidade agora a elaboração do projeto. E nós estamos caminhando também, que está cumprindo mais uma meta também do plano 2017. Na sua avaliação, Wanda, você acha que quantos % aí do plano a gente já tem e já pode? Será que a gente pode falar assim que a gente já pode concluir até 2022? Na verdade, eu comentei com o Thaís, eu acho que a gente está aí na ordem de 35% que a gente avançou, Eu digo a gente, não, porque eu não estava, mas eu digo a gente foi avançado, digamos assim, de 2017 para hoje. E com essas metas que a gente está implantando agora, com a elaboração de Piões, com Antônio Guilhermino, a elaboração de projeto, eu acho que a gente chega até uns 40% na parte de esgotamento sanitário, de cumprimento das metas do plano de 2017. Eu conheço o Juazeiro desde 94, que eu vim para cá, eu trabalhava na FUNASA, e a gente administrava, inclusive, os sistemas de abastecimento. Aí, no sistema de água, na verdade, o que é que acontece? Um crescimento populacional, você sabe que na área urbana, de fato, nós temos uma estação de tratamento durante esse período de 2017 para cá, já foi feita mais uma estação de tratamento, que é a estação de tratamento no caminho indo para o Rodeadouro, chama-se a Nova ET, uma nova ETA, que eu estive lá, inclusive, semana passada. De lá saem carros-pipas para abastecimento do Exército, e inclusive da área das estações eólicas que estão sendo executadas e de alguns bairros que ainda nós não temos rede coletora, como Morrão e Serra da Batateira. Mas nós também estamos avançando. Nós temos hoje uma adutora que foi executada com convênio com a SERB e o CEAP, que é a área dos presídios, que vai nós vamos botar em operação essa adutora de 300 milímetros, que vai até o loteamento, hoje, Cidade Universitária, que antes chamava Delta Park. Nós estamos aguardando só uma finalização com a Coelba, para ele fazer a ligação de reforço de uma demanda, para a gente ligar o presídio, que o presídio hoje é abastecido com carro-pipa, e estamos finalizamos semana passada a ligação até
o presídio com rede de água, já está somente aguardando a ligação da Coelba para um reforço de demanda, tanto em Piranga, que é nosso segundo recalque, como no Distrito Industrial, que é o terceiro recalque. Esses recalques aí abastecidos com energia suficiente pela Coelba, a gente vai pôr em operação uma adutora de 300 milímetros. É um avanço. Com relação à estação de tratamento, está sendo feita a recuperação das instalações, né? E estamos avançando também com a aquisição de alguns motores de alta eficiência para melhorar. A gente está tendo realmente muito problema de vazamento, de água, mas eu quero informar que uma cidade com a idade de Juazeiro, hoje a gente ainda conta com algumas redes de fibrocimento que a gente tem que tirar essas redes e substituir por redes de tubo de PVC. Mas dentro do plano de saneamento, eu quero dizer que a gente já está avançando, foi montado alguns floculadores, houve uma ampliação na demanda. Então, hoje, Juazeiro tem uma cobertura da ordem de 90% de abastecibilidade urbana. Em 2017, a gente contava com, em média, 62 mil ligações. Hoje, nós temos quase 70 mil ligações de água, né? Então, teve um acréscimo de número de ligações, tanto na sede, como também no interior, né? Na ordem de 15% de aumento de cobertura. Então, isso é um avanço que também a gente estava elencado a essa ação dentro do plano de saneamento. Então, Renato, a Wanda ainda continuou e falou, né, sobre a questão do esgotamento, tocou no Antônio Guilhermino, ela enfatizou os bairros, os 5 bairros que ainda não têm o esgotamento, né, o saneamento adequado, falou da construção da bacia do Antônio Guilhermino e elencou aí algumas ações, como a topografia no bairro Sol Nascente, né, tá em fase agora vai para a fase de projeto, elaboração e captação de recursos. E aí eu lhe pergunto que essa captação de recursos é a hora que chega mesmo a parte em que os políticos, os órgãos, eles começam a ir atrás desses recursos, juntar emendas parlamentares. Explica só um pouquinho como é que funciona esse caminho aí, como é que os órgãos eles trilham esse caminho para poder trazer esse recurso para o município. Pronto. A empresa, o SAI, no caso, as secretarias de infraestrutura, de obras, e a de SEMAURB, elas podem estar desenvolvendo ações, projetos, para serem apresentados aos ministérios, né? Então, esses projetos eles têm que realmente chegar bem definidos, informando toda a estratégia de como é que vai se dar essa ação. Então, é um trabalho de forma técnica. É um trabalho de forma técnica que tem que chegar também alinhado com a ação política. Nós sabemos que a ação e o comportamento do gestor municipal nesse momento é que vai dar o direcionamento da ocorrência ou não dessa ação no município. Então, a gente precisa ter um gestor antenado, elaborando projetos, desenvolvendo essas ações junto aos ministérios e, claro, fazendo articulação política junto aos deputados, né, para conseguir as emendas, porque tem emendas e, a depender do projeto, Iana, existem valores que somente uma emenda parlamentar de um único deputado não é possível atingir o montante para a execução da obra. Então, existem emendas que são de bancada, existem as emendas que são as que são ordenadas pelo próprio Ministério, né, de ordem do governo federal, como aconteceu agora recentemente com o Anel Viário, onde o ministro das cidades, o Roma, ele acabou direcionando um montante para poder liberar, destravar a obra do Anel Viário aqui de Juazeiro. Então, tem ações que precisam de intervenção, de articulação política, até mesmo junto ao governo do Estado também, porque envolve também o trabalho dos senadores, e aí quem ganha é a comunidade. Então, é uma ação orquestrada, organizada, um trabalho técnico e político, trabalhando juntos para o desenvolvimento do município. E pelo que a gente vê aí na fala da Wanda, essa questão dos dados, né, eles estão trabalhando muito em cima de dados e destacaram aí que, no caso do abastecimento de água, a cidade já conta com 90%. A gente vê algumas cidades vizinhas, inclusive, com problemas de falta d'água, água insuficiente, bairros que têm águas em dias da semana, e em Juazeiro essas ocorrências elas são em menor escala. E ao ouvir isso, que é 90% de abastecimento, é uma notícia muito boa. Ela falou em um aumento aí de 15%, né, nas ligações de água, foi muito interessante.
Mas que também o crescimento populacional ele interfere nessa questão de atender essas ações de maneira mais eficiente, não é isso? Isso. Esse crescimento de 15%, como ela bem colocou, ela se deve em virtude do crescimento desordenado ainda da nossa cidade. Isso é em virtude da não execução do plano diretor. Ela falou também da questão dos projetos que alguns já estão em desenvolvimento, né, do bairro, como você bem colocou, do Antônio Guilhermino, que é um bairro não tão novo, mas que ainda não está assistido ainda do ponto de vista do esgotamento sanitário. Então precisa ter uma ação naquele bairro, até porque, como ela me colocou, está fazendo o estudo da bacia, aquela região também do Morrão, onde já existe um projeto da adutora. Sim. É uma reivindicação antiga daquela comunidade, né? Já tem empreendimentos ali próximos, como a cidade universitária, com a instalação, inclusive, de uma universidade de medicina. Isso. E existem pessoas morando ali, comunidades inteiras convivendo ali. Né? Você tem a Serra da Batateira, você tem o Morrão, você tem a própria cidade universitária e o presídio. Imagine o presídio ser abastecido por carro-pipa. Há quantos anos o presídio está ali e não tem um abastecimento próprio de água? Né? Imagina a situação. Então, é uma situação que tem que realmente haver um estudo, um projeto para desenvolvimento da cidade naquele setor, naquele vetor de crescimento, porque, com certeza, se não existia a ação da gestão ali, é porque não existia um estudo, não existia nem sequer um plano de crescimento da cidade para aquela direção. Para aquela direção, exato. Então, isso aí confirma apenas que nós não estamos com um estudo atualizado, né, com um plano diretor atualizado de crescimento do vetor da cidade naquela direção. Então, a gente precisa fazer com que a cidade ela esteja organizada nesse sentido de ação e de execução, para que as ações possam chegar em tempo e a comunidade não fique desassistida. E, mais uma vez, você falou na questão da articulação política, né? Ela fala aí que a questão da adutora, inclusive, é a ligação de energia da Coelba, que é um órgão do Estado, né? É uma concessionária do Estado aí que nos fornece energia. Também influencia essa questão da articulação? Sim, porque, na realidade, para se levar é um investimento, né? Vai ter alguma contrapartida dos órgãos, com certeza deve ter também alguma execução através de emenda parlamentar, né? Para poder se levar a adutora. A adutora é um projeto que ele não é tão barato, mas é mais viável do que poço artesiano. Né? Eu defendo bastante que as comunidades elas precisam ter um acesso à água levada pelo poder público. Em diversas comunidades a gente leva o poço artesiano, a gente leva o poder público como um todo. Sim. Acabam beneficiando. Mas isso não resolve o problema da água. O que resolve é você levar água de fato, de verdade, ter o acesso à ligação da água do rio até aquela comunidade. Então, só em você ter uma adutora, levando água para essas pessoas, trazendo dignidade, que água é dignidade, né? É vida. Então, você percebe que está existindo ação. E a Coelba é porque, como vai haver um aumento da capacidade dentro da rede, vai ter que ter essa intervenção. Então, a Coelba também ela tem que se programar até para poder aumentar aquela rede, para saber como é que vai se dar o funcionamento dessas bombas, desses motores, para poder levar água até lá. Entendeu? Então, é um trabalho de... Como você bem disse, é orquestrado. É orquestrado. Né? Não pode ser nada que não esteja alinhado ou combinado com quem está lá na ponta, né, de quem está lá no início. Então, tem que ser uma coisa que tem início, meio e fim, para que ela venha acontecer, de fato, para melhorar a vida das pessoas. E a gente deseja que tudo corra conforme o plano, aí, o planejamento, que está em andamento, aí, como a Wanda bem destacou, que o plano está avançando, ele vem avançando, e a gente deseja que isso realmente aconteça de forma efetiva. Vingue, né? Nós conversamos também, o nosso jornalista, o Fernando Alves, que é o mais novo integrante aqui da equipe do Cartaz da Cidade, ele conversou com o diretor-presidente da Armup, né, o Rubem Franca. A Armup, que é uma agência reguladora lá do município de Petrolina, que lida aí com essa parte de fiscalização, de serviços públicos, abastecimento. A gente sabe que o abastecimento e o saneamento de água em Petrolina não é mantido pelo município, é concedido ao governo do estado, à Compesa. Então, mas a Armup ela faz esse trabalho junto ao órgão para que as coisas aconteçam da maneira que
devam acontecer lá em Petrolina. E aí a gente vai acompanhar. E quando o Fernando conversou com o Rubem, ele falou, inclusive, do sistema agora do projeto que foi aprovado e sancionado por Miguel Coelho para municipalizar, né, o saneamento, o esgotamento e o abastecimento de água em Petrolina, que também é um avanço. Eu acredito que esse tipo de sistema, quando ele é gerido pelo município, os olhos estão mais próximos, o investimento chega mais rápido, na minha opinião. Então, ele falou sobre isso também, mas a gente vai acompanhar ele falando sobre o Plano Municipal de Saneamento de Petrolina. A gente acredita que esse final de ano, de 2021, seja o ano de a gente os meses para a gente estruturar essa empresa, tá certo? Ver como é que ela vai funcionar, quais são as pessoas que vão trabalhar nela, tá certo? Quem será o seu diretor financeiro, administrativo, comercial, enfim, fazer a estrutura que vai decidir, os conselhos inclusive, ela tem conselhos, quem serão os seus conselheiros que vão discutir as metas que serão implementadas nos próximos anos na cidade. Na verdade, você já me fez uma pergunta anterior sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Já existe o Plano Municipal de Saneamento Básico e essa empresa vai ter que cumprir aquilo que está no Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, Renato, nós vimos aí a fala do Rubem Franca, né? Ele destaca aí que o Plano Municipal de Petrolina também já está aprovado, como está o de Juazeiro, mas encontra aí um pouquinho de obstáculo devido o saneamento e esgotamento sanitário ser pela Compesa e assim o município não tem muito domínio sobre as metas que estão sendo cumpridas. Porém, ele comemorou aí a aprovação, a sanção pelo prefeito Miguel Coelho do sistema do saneamento, né, do Serviço de Saneamento e Abastecimento de Águas do Sertão, o SAS. Ele toca nesse assunto da universalização do serviço de água e esgoto, que tem um prazo aí para daqui a 12 anos. Então, ele disse que o prazo está apertado, 2035. Ele disse que o prazo está apertado e que a gente precisa avançar. E é aquilo. A água, como você já falou, a água é vida, né? Saneamento, esgotamento sanitário é qualidade de vida também. E a gente espera que nossa cidade, aí, nossa irmã, nossa cidade vizinha, Petrolina, também obtenha êxito aí, principalmente agora com essa aprovação, né, com essa construção aí da Companhia de Saneamento e Abastecimento de Águas do Sertão. Eu acredito que vai ganhar sim, até porque trazendo a prestação do serviço para a cidade de Petrolina, ninguém melhor do que a própria cidade saber como oferecer o serviço, como ofertar. Eu tenho familiares ali na região da Coab Maçangano e acho que há uns 2 anos, há 1 ano e meio atrás, a terças ou era quartas-feiras, faltava água no bairro. E eu ficava sem entender porque é que acontecia aquilo. E aí eu entendi depois, quando os moradores me disseram, não é nada, porque aqui não é uma empresa da cidade, é uma empresa que vem de fora. Então, faltam investimentos, faltam melhorias. Fala-se em rodízio, né? O Rubem falou que existe um rodízio. Pois é, imagina o absurdo. Então, a gente fica feliz de saber que na nossa cidade de Juazeiro já existe esse serviço prestado há muitos anos, né? Que é uma empresa que já vem prestando realizando esse serviço na nossa cidade, atualizando e fazendo as benfeitorias, ou seja, equipando, lançando novas estações de tratamento de água. Claro que ainda não é o ideal, mas estão trabalhando dentro de um planejamento viável. Um equipamento nosso, né? Um equipamento municipal. E, claro, deixando claro que estão elaborando os projetos necessários para se buscar investimentos, né? Existem outras ideias que também podem trazer a melhoria do serviço de saneamento básico de Juazeiro, mas aí é uma questão mais de gestão e também, dentro dessa gestão, fazer um trabalho mais voltado também para a captação dos recursos para um investimento na nossa cidade. Então, eu fico satisfeito em saber que o serviço está andando, né? Mas que, claro, com a discussão da bacia hidrográfica do São Francisco, eu acredito que Juazeiro ganha, né? A cidade de Petrolina vai ganhar com essa nova empresa, com essa nova prestação de serviço. E, claro, quem ganha com isso tudo é a população. Que é o principal, né? É o principal. É nosso principal objetivo. É isso. Nosso assunto hoje foi os planos municipais de saneamento, como estão, como eles acontecem, como a população, informar a população onde estamos, se estamos avançando ou não.
E foi bom receber você, Renato. Foi bom ter suas contribuições. A questão do plano diretor, foi interessante a gente tocar nesse assunto, né, para que até estimule o governo a avançar aí nesse plano, para que a gente venha a ter realmente ações realizadas no município da maneira correta, né? Isso é muito importante. Eu quero lhe agradecer pela presença, quero lhe agradecer por sua contribuição, viu? Foi um prazer aqui para a gente do Vale em Cartaz. Iana, eu que agradeço participar do seu programa nesse formato bastante interessante, onde a gente acaba discutindo as ideias apresentadas pelas pessoas que foram entrevistadas. Dizer que, enquanto vereador de Juazeiro, estaremos atentos, trabalhando para efetivar as ações necessárias para o nosso município. Juazeiro é uma cidade que é carente, precisa ainda de muitas ações e intervenções. E, enquanto vereador, eu estarei trabalhando, tentando buscar a efetivação desses serviços para a população em geral. E eu lhe agradeço. Muito obrigado. Ótimo, obrigada. E nós vamos acompanhar, estaremos acompanhando aí toda a trajetória. É isso, gente. Nosso Vale em Cartaz encerra por hoje. Esse foi o nosso tema dessa semana. Eu espero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para chamar a atenção, para fazer o lembrete aí do Vale em Cartaz. Curta, comente, compartilhe aí com seu amigo, com todos os seus vizinhos, seu grupo, enfim. Vamos levar a informação do nosso município para todos. Um abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão. Atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria. A melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale. Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804.